A paz do Senhor, juvenis! Glória a Deus! Mais uma vez aqui nesta hora para poder lecionar a lição de número 2. Eu sou o pastor Eric e aqui comigo está... Professor Fernando. E o Igor. Glória a Deus então. Então, juvenis, como vocês já abriram aí na aula passada relatando a respeito do nosso novo trimestre, né? Terceiro trimestre desse ano, com um tema muito importante sobre a visão panorâmica do livro de Apocalipse, que é um livro que as pessoas têm muita dúvida, muitas queixas, muitas perguntas. Então, no decorrer desse trimestre, você vai ter a oportunidade de aprender e tirar essas dúvidas aí, né, Fernando? Isso aí. Né, Igor? Com certeza. Para nós aprofundarmos esse tema interessantíssimo aí, vamos iniciar então a nossa EBD com a nossa oração. Fernando. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por mais essa oportunidade, Senhor, em aprender, Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, que esta aula possa estar penetrando em nossos corações, transformando nossas vidas, trazendo, Senhor, cada vez mais entendimento que diz respeito ao Senhor e a verdade, Senhor, que pode transformar a vida de qualquer um que crê, Senhor, nesta palavra. Senhor, abençoe cada juvenil, Senhor, cada visitante, cada um que será alcançado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para que esta aula alcance cada vez mais pessoas, Senhor, para o teu reino, Pai. Nós te agradecemos e pedindo a tua presença aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Duda e nossa leitura bíblica em classe hoje é Apocalipse 1, 9 a 18. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E as suas cabeças e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E é isso, juvenis. Um beijo. Glória a Deus, então. Você, querido visitante que nos acompanha, então, nessa hora aí. Você também, aluno, que já faz parte da nossa EBD online. Não esqueça de curtir esse vídeo, né, essa aula. Não esqueça de compartilhar. E você, visitante, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Coloque o seu nome no chat para que nós possamos conhecer você. Amém? Você que ainda não nos conhece, nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado aqui em Campo Grande, Cariacica. Então, fique à vontade também se quiser nos visitar. Amém? Nós vamos colocar a descrição no nosso link aí, no nosso chat também, para que você possa estar nos visitando. Tá bem? Continuando, então, juvenis, vocês teve a oportunidade, então, de estudar na primeira lição aí a respeito do fim, né? Do fim dos tempos. Hoje nós vamos falar, então, a respeito de um tema interessantíssimo, que é a respeito da visão do Cristo vitorioso, né? E isso nos traz bastante alegria, porque falar de vitória nos traz alegria, né? Com certeza. Porque quem não quer vitória, né? Pois Ainda é. mais neste mundo de hoje, Igor e Fernando, que as pessoas tendem a entrar nessa visão moderna que nós temos hoje e achar que Cristo não virá mais, né? Que Cristo não voltará mais. Porque com o passar dos tempos, já passaram gerações e gerações, as pessoas já morreram, já nasceram outra geração e Jesus não voltou ainda. Mas isso é uma mentira, né? E nós não podemos cair nessa mentira, nós temos que estar preparados. Então,
o autor da nossa lição, da CPAD, que ele nos traz a divisão dessa lição em temas muito específicos e com alguns princípios que é interessante nós aprendermos para nós conseguirmos compreendermos, né, aonde chega a vitória. Mas antes da vitória, precisou passar por princípios, né, por processos. E Cristo teve esses processos, né? Exato. E o primeiro ponto que ele nos traz aqui é a respeito do Cristo encarnado, né? Então, comentando para os juvenis aí, Igor, o que nós podemos traçar para eles a respeito dessa encarnação, do que é realmente o Cristo encarnado? Pois é, pastor Eric. Hoje em dia as pessoas falam muito do amor de Deus ou o amor de Jesus. E é verdade. Deus ama a gente, Jesus ama a gente. Mas a gente não pode usar desse amor para esquecer da justiça. Amor é uma característica boa que nós seres humanos tem e Deus nos deu. E a mesma coisa é a justiça, uma outra característica que Deus compartilhou com a gente. A visão do Cristo vitorioso vai ser quando ele vem para executar a sua justiça. Mas antes da gente chegar nela, a gente vai falar do Cristo encarnado, que foi quando ele veio para executar o seu amor. E legal que hoje em dia as pessoas falam bastante sobre quando começa a vida, ou até que ponto a pessoa está viva. Jesus, quando veio executar o seu amor, Jesus, quando se fez homem, ele foi um nascimento virginal. Ele foi concebido por uma mulher virgem. E ele foi um feto de 1 segundo de vida, 1 hora de vida, 1 semana, 3 meses, estão me entendendo? 9 meses. Ele foi uma criança, ele foi adulto, ele chorou, passou raiva, foi no banheiro, todo esse tipo de coisa que nós seres humanos fazemos. Só que qual foi o especial dele? O especial de Jesus é que ele não pecou. Ou seja, todos nós passamos por situações na nossa vida, só que nós pecamos. Nós fizemos o mal diante de Deus. Então seríamos alvos da justiça dele. Mas antes de Deus executar a sua justiça, ele executou o seu amor. Então ele se fez homem, sem pecar, ele morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado. Ou seja, antes de Deus trazer a condenação às nossas vidas, ele está nos oferecendo o amor. Na verdade, no dia que o Cristo vitorioso vier, vai ser o dia mais terrível da história da humanidade para muita gente. Sim. Só que para quem quiser, a gente pode olhar para o Cristo encarnado e aquele dia vai ser o dia mais maravilhoso da nossa vida, que vai ser o dia que nós seremos transformados e também vitoriosos junto com Cristo. Glória a Deus. Sei. E isso é importante que você frisou aí, né, Igor, que as pessoas acham que, mas Jesus, vocês falam que Jesus é encarnado, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Sim, ok. 1 João, João retrata isso no seu evangelho, capítulo número 1, verso 14, que vai dizer, né? Jesus é o verbo, né? O verbo, né? Então, ele é o Logos de Deus. Então, ele é aquele que veio mesmo, que se fez encarnado para poder cumprir o princípio. E é importante nós compreendermos essa encarnação, por quê? Porque sem a encarnação, Fernando, não tem como nós compreendermos o princípio da salvação. Nós não conseguimos entender isso, compreender isso, né? Não, porque o ato dele se fazer, encarnar, né? A palavra, só para você entender, não é reencarnar, tá? É encarnar. O ato de se encarnar é se fazer carne, se fazer homem, carne e osso como nós. Então, quando nós olhamos para isso, só para você entender a profundidade, o ato de Jesus se encarnar, nós estamos falando de Deus, certo? Vamos sempre olhar para Jesus como Deus, porque é isso que ele é, Deus. O Logos de Deus. O Logos de Deus. O ato dele fazer isso é se humilhar. Quando ele faz isso, ele se humilha, né? Ele vem numa forma como nós, se humilhando, né? A Bíblia fala isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, né? Isso. Que, tendo sido Jesus achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, né? Ou se esvaziou-se, tomando a forma de homem, servo, e humilhando-se até morte de cruz. Né? A gente analisa esses pontos, isso foi um dos princípios fundamentais para que nós fôssemos alcançados, né? Porque
era necessário um preço ser pago. Não adiantava eu morrer naquela cruz, porque eu não poderia, mesmo morrendo, não salvaria a minha vida. Pastor Eric não poderia salvar a si mesmo. O Igor não poderia, ninguém poderia. Apenas um poderia pagar esse preço. Apenas um tinha essa condição de cobrir toda a humanidade, desde o passado, presente e gerações futuras. O próprio Deus. Então, era necessário ele se fazer carne, padecer e sofrer essas condições. E quando nós olhamos para esse fato da encarnação e dele ter nascido de uma virgem, né, que foi Maria, nós olhamos muito para a divindade dele, né? Nós não vemos em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma história, alguém que nasceu assim, que foi gerado pelo Espírito Santo, que nasceu de uma virgem, que era o próprio Deus encarnado em forma de homem. Nós não vemos isso. Isso prova da sua divindade, que ele realmente era aquilo que ele falava, quem ele era mesmo. Exato. Certo? E prova o poder do Pai, né? O poder do Pai. De Deus. Né, Igor? E na verdade tudo isso mostra a humildade de Jesus. Veja que ele vai vir como um ser glorioso, vitorioso, brilhante, mas antes disso, ele nasceu numa manjedoura. Isso. Ele não foi de uma família rica, ele não foi um príncipe. Jesus também não saiu por aí, vinde após mim todos os ricaços e poderosos, que vocês me aliviarão. Ele falou o contrário, vinde após mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Exato. Na verdade, o mundo tem todo um conceito, né, de que, Deus às vezes é carente, porque as pessoas inventam isso, né? Que quer glória, que quer aleluia nosso. Não. Veja como Jesus vitorioso, na verdade, foi em primeiro lugar um Jesus humilde, que veio para servir as nossas vidas. Exato. Isso é realidade pura, né? E é interessante nós compreendermos isso aqui, para nós entender, porque as pessoas falam assim, mas foi gerado, ele tinha um poder. Por que ele fez isso então? Porque ele era bonzinho? Porque ele entendeu o princípio. Ele sabe para que ele veio. E é exatamente isso. Às vezes eu me pego pensando e falo assim, será que hoje as pessoas, nós que se dizemos cristãos, será que se hoje Deus nos fizesse uma proposta, se Deus nos fizesse um chamado para nós nos extrairmos de nós mesmos e passar por um sofrimento, será que nós estaríamos dispostos? Sabendo que isso traria vergonha em nós? Será que nós estaríamos dispostos para isso? Será, Juvenis? Você estaria disposto a falar assim, se Deus te mandasse fazer algo e aquilo te trouxesse vergonha, como trouxe para aquele, será que você obedeceria? Exato. Esse é o princípio da pergunta aqui. E é um princípio assim tão forte, que foi o que ele fez, isso. Né? Porque ele tinha o poder. Exato. E a gente tem que entender esse princípio fundamental. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do maior, do mais poderoso. Nós falamos do próprio Deus. Isso. Que se humilhou, né? Quando a gente fala de humilhação, é algo que nós não conseguimos compreender, a nossa mente não raciocina. A forma que ele morreu, a forma que ele foi tratado como um bandido, como alguém que agredia, alguém que era mal, a morte que ele teve naquela cruz era a pior de todas. A morte por crucificação era considerada a pior, a mais violenta, a mais terrível de todas da época. Ali eram condenados apenas os assassinos, homens cruéis. Nós vemos o nosso Cristo sendo colocado em meio de malfeitores. Essa vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha, né? Porque houve a substituição, ele assumiu o lugar que era nosso, para que nós pudéssemos ter salvação através da sua morte, da sua humilhação. Então, é o maior dos princípios que precisamos entender. Ele entendeu esse princípio. Então, nós precisamos entender, como o pastor Eric falou, será que nós faríamos o mesmo, né? Talvez não numa cruz, mas em qualquer coisa que Deus nos pedir. Será que nós teríamos a coragem de e a disposição, vou fazer, né? Não julgando como um fardo pesado, mas como Jesus mesmo disse, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É um do princípio fundamental para que nós possamos entender quem é Cristo, o Cristo vitorioso. Exatamente. Porque se nós não entendermos esse princípio, né, Igor,
nós não conseguimos entender o plano de salvação. Então, por isso que nós temos que entender que ele foi encarnado. E ele cresceu de uma mulher realmente. Foi um parto normal, né? Digamos assim. Foi ato, não foi algo... foi gerado pelo Espírito Santo, então ele chegou a hora de nascer, Deus tirou ele de lá assim, pum! Fácil demais. Não foi isso, Foi natural, né? Foi natural. Foi tudo normal. O Igor trouxe isso aqui, né? Ele passou por todas as fases da vida dele, cresceu. E isso trouxe objetivos para nós, né? Essa encarnação dele trouxe objetivos para nós. E o autor nos trata aí de 5 objetivos aí que se cumpriram, né? Que primeiro que ele vem para poder cumprir o plano de salvação, que é o que nós falamos aqui. Então ele cumpre nele, que ele se tornou o sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício na cruz. Depois ele vem cumprir a promessa. Ou seja, Deus é tão perfeito no seu plano que antes mesmo de Jesus vir à cruz, o profeta já tinha mencionado isso, né? Isaías já tinha mencionado isso. Mencionou que da mulher virgem nasceria um que viria para poder salvar toda a descendência. Exato. Então, quando chega lá no Novo Testamento, chega para cumprir uma promessa que foi feita anteriormente lá atrás, há anos atrás, né? E ele continua ainda, depois ele fala assim que exercer seu ministério, os seus ofícios, né, de ministério, que são os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E ele cumpre esses 3 objetivos, né? Ele cumpre o ofício de profeta quando ele vem, localizado lá, né, traz até as menções aqui dos livros aqui, ó, em João 4:19, que ele cumpre esse ofício de profeta, que é quando ele estava ministrando lá para a mulher, lembra? Na beira do poço, a mulher samaritana. O que ela responde para ele? Vejo que tu és profeta. Então, Jesus, ali ele cumpre o ofício dele de profeta, que ele estava ministrando, sendo profeta sobre a vida daquela mulher. Aí ele também cumpre o ofício dele de sacerdote. Lá em Lucas 4:15, que ele cumpre ali, ele é o nosso perfeito sumo sacerdote, né? Que ele oferece todas as coisas por nós ali. Lucas 4:15 até o 21 vai exercer esse resumo aí certinho dele cumprindo o sacerdócio dele. E rei, quando ele é localizado lá no livro de João 18:36-37, que é justamente quando ele está perante Pilatos, né? Que Pilatos pergunta para ele assim, quem tu és? És realmente rei dos judeus? Né? É realmente rei? Quem é você? Que Pilatos estava caçando resposta ali, e ali ele vai dizer, né? Meu reino não é desta terra, mas o meu reino é um reino celestial. Simbolizando ali que o reino dele, então, era um reino celestial, que é o lugar que ele estava preparando pra gente para reinar sobre as nossas vidas. Exato. Então ele cumpre esses objetivos aí, né? Então o princípio dessa encarnação dele é para cumprir tudo isso aqui, plano de salvação, mostrar que as promessas que foram feitas anteriormente se cumpriu, né? Que da descendência de Davi viria um, né? Que pisaria na cabeça de serpentes, que esmagaria a serpente e que nos traria vida novamente. Isso se cumpriu, que ele se tornou o nosso rei. Então, por isso que nós temos que crer nessa encarnação. Se nós não crermos, não tem como nós continuarmos professando esse evangelho. Não. Porque nós quebramos um princípio. Exato. Né? É um princípio fundamental. É crer nisso. Exatamente. Porque realmente aconteceu. E é algo que, assim, é o que dá sentido à nossa fé. É isso. Exatamente. É o fato que ele veio, foi profetizado desde do início dos tempos. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, né, antes das coisas, já havia sido declarado que ele viria como cordeiro, né, para ser sacrificado. Então, assim, sempre tá essa questão, né? É a questão de crer firmemente nessa palavra verdadeira, que foi dessa forma que aconteceu. Exatamente. Vocês já ouviram falar sobre filho de Deus? Já ouviu essa expressão na Bíblia, Fernando? Filho de Deus? Filho do homem filho do também. Homem também. Já ouviu sobre filho do homem? Sim. Então vamos ver aí o que nós temos aí a respeito desse filho do homem. Estamos aqui agora para o nosso momento do Você Sabia? E no Você Sabia de hoje vamos falar um pouquinho sobre a expressão Filho do Homem. Este título, que frequentemente é aplicado à pessoa de Cristo, lembra a sua humanidade, conforme descrito em João, capítulo 1, verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa expressão ocorre cerca de 79 vezes somente no Novo Testamento e 22 vezes no livro de Apocalipse. E comparado ao livro de Ezequiel, isso se torna até pouco, porque essa expressão é empregada no livro cerca de 91 vezes ao discorrer dele todo. Esse título, o Filho do Homem, que está descrito em João 3, verso 13, que diz:
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Havia se tornado uma figura messiânica mais corrente, motivo pelo qual um exame de textos evangélicos permite, quase sem a possibilidade de erro, preferir que, ao designar ser Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo escolheu esse título, evidentemente menos comprometido pelo nacionalismo judaico e pelas esperanças bélicas. Havia também uma esperança judaica do homem dos últimos tempos, descrita em Romanos 5, verso 14, que diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. E foi isso, meus caros de Vinícius. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre a expressão do Filho do Homem. Lembrando que o Filho do Homem, é claro, é o Senhor Jesus Cristo. Ô glória. Fiquem na paz. Glória a Deus, então. Espero que vocês tenha corroborado com vocês bastante esse quadro aí. Segundo ponto, então, Igor e Fernando, nós temos aí a respeito do Cristo glorificado, né? Passamos pelo Cristo encarnado. Agora nós temos o Cristo glorificado. E essa é a visão que João vai ter dele. Então, Igor, aí ele traz o princípio aí da ressurreição, né? A ressurreição de Cristo é uma das coisas mais fundamentais da nossa fé. Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 15, exatamente sobre isso. Se a gente não acredita que ele ressuscitou, por que a gente acredita então? Que esperança que a gente tem para a nossa vida? Mas por que Jesus ressuscitou? Porque a gente que merecia de fato morrer, também possa ressuscitar, também possa viver para sempre no céu. Esse que foi todo o propósito de Jesus, morrer na cruz e ressuscitar. Ele morreu para nos dar a vida. E uma coisa interessante é que muita gente ainda duvida dessa história de Jesus. Não, porque Jesus foi um cara qualquer, mas uma coisa que nos testifica, se você for deixar para trás todos os milagres que a gente vê ainda hoje em dia, se você pensar só historicamente, você já pode acreditar que ele ressuscitou. Por quê? Porque quem foram as pessoas que viram? Foram os discípulos e alguns outros que Jesus foi se revelando. Sim. E o que aconteceu com eles por pregar isso? Sair por aí falando que Jesus ressuscitou. Eles foram caluniados, perseguidos, apedrejados, tiveram as mortes as mais cruéis, mas ainda assim, eles bateram o pé, ficaram firmes. Jesus ressuscitou e estiveram dispostos a morrer por isso. Ninguém morre por uma mentira. E se for um doido ou outro, é no máximo isso, algumas pessoas. Mas não, dezenas de pessoas viram Jesus ressuscitado, testemunharam disso com suas vidas e com suas mortes. Perfeito. E ninguém tentaria calar também alguém que não estivesse contando a verdade, né, Igor? É verdade. Assim tá nos dias de hoje. Se alguém tenta calar alguma pessoa, é porque ela tá na verdade. E foi isso que fizeram com os discípulos, né? Tentaram calar eles. Foi porque foi um fato tão pertinente na época, Sim. porque se passou 3 dias, né? Havia guardas vigiando na porta do túmulo. Naquele momento foi completamente poderoso a pedra sendo removida. Aqueles homens tiveram uma visão correta do que eles estavam vendo. Sim. Obviamente foram subornados, contaram mentira, mas aqueles homens também sabiam que Cristo havia ressuscitado. Tinha um testemunho deles. Tinha um testemunho daqueles homens também. Então, é o que o Igor falou. Ninguém morre, pode ser igual um doido, um lunático mesmo, morrer por uma mentira. Igual a gente vê que tem gente que morre. Mas ninguém, como os discípulos, a igreja primitiva, morreu como muitos morreram, defendendo uma verdade iminente. Exato. Eles viram, foram testemunhas. E não apenas isso, né? Não testemunharam apenas da ressurreição de Cristo, Sim. mas o período que se passou após a ressurreição, né? Que foi um período que passou 40 dias. Exato. Quando ele ressuscita, ele fica mais 40 dias na terra com seus discípulos, com muitas pessoas, falando assuntos pertinentes ao reino de Deus, Exato. né? Traçando muitas coisas, né? Eu acredito que toda a orientação até da descida do Espírito Santo, de tudo foi traçada ali perfeitamente, plano a plano, revelando o reino dos céus a todos que estavam ali, né? Então nós vemos isso se cumprindo. E ali, depois de
40 dias é aquele momento poderoso, a ascensão de Jesus, né? Coisa linda, né? Os discípulos, aquelas pessoas ali no alto daquele monte, vendo ele sendo elevado ao céu. E aqueles anjos, né, aparecendo ali, né? Por que olhares para o céu? Da mesma forma que ele foi levado, ele voltará. É muito poderoso, gente. Glória a Deus. A promessa até ali foi feita, né? Até ali foi feita, afirmando isso. Exatamente. Jesus se mostrou, então, ele teve testemunho de que ele ressuscitou, teve testemunho da ascensão ao céu. Exato. E teve a promessa novamente. Ó, falou que ele ia morrer, falou que ele ia ressuscitar, ressuscitou. Agora tem a promessa de que ele voltará. A palavra então, por isso que não é uma mentira quando ele traz essa promessa pra gente. Essa é a visão do Cristo glorificado, essa visão magnífica mesmo. E isso tem bênçãos, né, Igor? Essa ressurreição, essa morte, essa ressurreição, essa ascensão de Cristo, essa promessa tem bênçãos para nós. Isso traz bênçãos para nós. Porque o autor, ele continua falando pra gente aí, né? E uma das bênçãos que nós temos aí é qual, Igor? Aí, no ponto 2.3 ele relata claramente sobre isso aí, né? A bênção proveniente da sua ascensão aí. Porque o próprio Jesus disse que ele ia deixar um outro e que seria melhor mesmo que esse outro viesse. E esse outro foi quem? O Espírito Santo. Porque Jesus voltou para o céu, ele pôde deixar sobre nós o Espírito Santo. Glória a Deus. Que é a promessa que ele vai voltar. A gente tem dessa certeza. E também a presença dele na nossa vida no dia a dia. Todo consolo, alegria, paz, bênçãos, prazeres que a gente encontra no Espírito Santo foi porque Jesus voltou ao céu e deixou pra gente o Espírito Santo. Glória a Deus. É lindo, né? O plano de Deus é lindo. É perfeito. É completo, né? É completo, nada falta. Não falta nada, é tudo amarradinho. Não tem como você caçar e dizer que é uma simples história. Não tem. Porque são anos de diferença, passa anos e promessas e se cumpre. E ver como isso dá sentido à nossa existência. Exatamente. Dá sentido à minha vida, à sua vida. Esse plano que Deus traçou é perfeito. E a gente vê isso, né? Quando João tem aquela visão do Cristo vitorioso, né? Quando ele vê Cristo, né? Quando ele vê Cristo, ele vê ele numa forma, né, que ele traça: olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã, seus pés como latão reluzente, né? No seu peito um cinto de ouro, né? E o seu rosto brilhando como o sol, né? Pensa no sol. O sol, quando ele está mais forte, é meio-dia. Mais brilhante do que isso. Então, assim, é uma visão espetacular do Cristo glorificado. E ele tentando descrever, né? Ele tentando, porque ele não era algo... consegue descrever. E a gente tem uma visão extremamente poderosa de Jesus, e isso prova firmemente a divindade de Jesus Cristo. Que ele é um com o Pai, como ele mesmo dizia: eu e o Pai somos um. E isso prova firmemente, né? A Bíblia diz que ele é a exata expressão da glória de Deus, a imagem do Deus invisível, né? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vemos isso claramente. E quando João vê Jesus, é na forma divina, poderosa, Deus, onisciente, onipresente, o início, o fim, o alfa e o ômega, o sentido de todas as coisas, aquele que tem a história na palma de suas mãos e ninguém pode tirar dele, né? É a visão que João tem de quem ele é, extremamente poderoso, invencível, que ninguém pode vencê-lo. Glória a Deus, então. Que tema interessante, né? Falar sobre a segunda vinda de Cristo. Eita, Jesus. Volta, Jesus, volta. Maravilha. E aí, juvenis, Pai Senhor, meu nome é Alisson. E eu acho que a mensagem que o livro de Apocalipse traz é realmente como é que vai ser o futuro daquelas pessoas que não crê na palavra de Cristo, que não estão acreditando como é que vai ser o retorno de Jesus Cristo. Eu acho que o livro de Apocalipse é para alertar aqueles que ainda não creem na vinda de Cristo. Bom, o livro de Apocalipse fala sobre a vinda de Jesus, que eu acredito que vai ser, primeiro os mortos vão ressuscitar e depois veremos Jesus assim aparecendo nas nuvens e subiremos com ele. Mas eu acredito que antes todo o joelho se dobrará. Acho que é assim. Então, o que eu acho que é o tema central do livro de Apocalipse é o juízo final e a manifestação da glória de Deus. E sim, eu já pensei na segunda vinda de Cristo,
eu acho que será, como muitas músicas dizem, que será num piscar de olhos, que no instalar de dedos, a igreja de Cristo estará nos céus, glorificando a Ele. Então nós temos aí, Igor, a respeito sobre o arrebatamento, né, Igor? Que coisa linda. Pois é, uma das maiores esperanças que nós como igreja devemos ter é o arrebatamento. Agora, é claro que tenho respeito aos irmãos que não acreditam, que tem uma vertente diferente da nossa, mas pensa bem, será que a gente está esperando Jesus voltar ou a gente está esperando o anticristo aparecer? Existe uma diferença entre essas duas coisas. Enquanto o próprio Jesus nos ensina a vigiar e orar, Sim. porque a gente não sabe o dia que ele volta. Ou seja, não que as pessoas que acreditam em alguma outra vertente não vigiam, mas isso pode ser brecha. A gente tem que vigiar e estar na expectativa de que a qualquer momento, para nós, igreja, nós seremos arrebatados. A qualquer momento nós viveremos essa etapa da volta de Jesus, para nós, os gentios, que é de ir para o céu. Glória a Deus. E aí tem a respeito do aparecimento triunfal de Cristo, né, irmão? Com certeza. É aquele momento que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, se fende de um lado para o outro. Vamos entrar, pensa na sua mente. O anticristo tacando terror em cima de todo mundo, perseguindo, matando quem professa Jesus Cristo. A gente vê um cenário completamente terrível, mas de repente, sobre as nuvens, vindo Salvador. Glória a Deus. Com seus anjos, com seus exércitos, conosco, com a sua igreja, né? E com o sopro da sua boca, dando fim a tudo isso. Exato. O aparecimento triunfal de Jesus ali, ele colocando fim de uma vez por todas em toda a maldade, matando o anticristo, o falso profeta, Exato. né? Ali ele decidindo tudo aquilo ali. E um dado interessante é que existem 1817 profecias bíblicas. Dessas 1817, faltam 20 para se cumprir. Das primeiras profecias, em algumas visões, é da igreja glorificada, ou seja, um avivamento antes do arrebatamento. E a segunda dessa lista é o arrebatamento. Então nós estamos... O tempo está se afunilando para esse evento. E como é que está a sua vida? A sua expectativa está onde, né? E nesse dia atual, né, pensando no dia a dia, nesse mundo, queridos juvenis, não há dúvidas, Jesus está voltando, está às portas. E nós, como igreja, a nossa esperança é nele. É como o Igor citou, é uma pontuação perfeita. Você está esperando quem? Jesus ou o anticristo? Exatamente. Né? E quando ele vir, ele virá para dar fim a todo o pecado desse mundo. Então eu quero estar vindo junto com ele nas nuvens. Glória a Deus. No Cristo glorificado, poderoso e com o sopro da sua boca, dando fim a todo e qualquer tipo de maldade. Glória a Deus. Esse vai ser um momento glorioso. E você, Juvenis, está preparado? Como você descreveria será a vinda triunfal de Cristo? Né? Como que você descreveria? João tentou descrever aqui, né? Como é que você descreveria? Será que você está preparado? Então, pense aí. Enquanto você pense, vamos para um momento muito importante também da nossa lição, que é o nosso período de ofertório. Então, gostaria de te convidar para você ofertar. Oferte com alegria, com carinho, com o coração aberto, que Deus te retribuirá. Tá passando na tela aí, no rodapé da nossa tela aí, os nossos meios para você ofertar aí, né? Igor? Quais são os nossos meios de oferta aí, Igor? Tem o Pix, tem o PicPay e a conta bancária. E tem o voto também dos 1000 valentes. Exato. Que a gente está querendo comprar esse terreno muito abençoado aí para Deus fazer o grande avivamento aqui entre nós. Glória a Deus. Então, oferte com alegria. Vamos lá. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não
E aí, meus caros juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento do quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo dessa nossa lição. Vamos lá? Vem comigo então para a primeira pergunta. Primeira pergunta: qual é o significado do termo encarnação? Alternativa A: o ato de ser feito santo. Alternativa B: o ato de fazer justiça. Alternativa C: o ato de ser feito carne. Ou alternativa D: o ato de ser feito pecador. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta é a alternativa C, o ato de ser feito carne. Segunda pergunta. Segundo as Escrituras, em quantas etapas acontecerá a segunda volta de Cristo e quais são? Alternativa A: 3 etapas, sendo arrebatamento da igreja, aparecimento triunfal e julgamento. Alternativa B: 1 etapa, sendo o arrebatamento da igreja. Alternativa C: 1 etapa, sendo o julgamento final. Ou alternativa D: 2 etapas, sendo o arrebatamento da igreja e o aparecimento triunfal do nosso Senhor. Vamos lá? Mais uma vez? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa, se você respondeu a alternativa A, 3 etapas, sendo arrebatamento da igreja, aparecimento triunfal e julgamento, parabéns porque você acabou de errar, meu caro juvenil. Porque na verdade a resposta certa é com certeza a alternativa D, 2 etapas, sendo arrebatamento da igreja e aparecimento triunfal do nosso Senhor. Glória! Terceira pergunta. Como se dará o arrebatamento da igreja e seu encontro com Jesus? Alternativa A: a igreja será levada às nuvens para encontrá-lo nos ares. Alternativa B: Jesus virá na terra e assim buscará a igreja para os céus. Alternativa C: Jesus chamará os escolhidos para encontrar com ele no céu. Ou alternativa D: nenhuma das alternativas acima. Vamos lá, respondendo no chat porque tempo na tela. E espero que tenham respondido no chat e tenham lotado com a letra A, porque é a resposta certa. A igreja será levada às nuvens para encontrá-lo nos ares. Quarta e última pergunta. Por que crer na encarnação de Jesus é essencial para a fé cristã? Alternativa A: para que sejamos salvos. Alternativa B: para que o mundo não pereça. Alternativa C: para compreendermos o plano de salvação. Ou alternativa D: para entendermos a morte eterna. Vamos lá? Responde aí. Que tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa C, para compreendermos o plano de salvação. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham tanto compreendido e acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido o conteúdo da nossa aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Glória a Deus então, meu querido juvenis, chegamos ao final de mais uma aula. E antes de nós encerrarmos aqui com a nossa oração, gostaria de falar para os nossos queridos professores aqui que esse tema é interessante. Concluir uma palavra, Fernando. Ele virá e não tardará. Igor. Jesus vai voltar. Mas será que para você isso é motivo de desespero ou motivo de esperança? E eu encerro dizendo para você, meu querido juvenil, aonde está o teu coração? Na volta de Cristo ou no que a terra pode te oferecer? Glória a Deus então. Juvenil, chegamos ao final então dessa aula. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha corroborado bastante esses ensinos aqui trazidos ao teu coração, tua vida. Você que nos acompanha, que às vezes não serve a Jesus ainda, que não aceitou a Cristo ainda, essa é uma oportunidade que nós estamos mostrando para você através da palavra que Jesus ele pode trazer salvação para tua casa também, para tua vida e para tua família. Então, não perca tempo. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Amém. Nós iniciamos então com o Fernando orando. Igor, ore para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos por essa esperança, meu Deus, que habita em nossos corações.
te louvando pelas suas promessas gloriosas, a tua palavra que é gloriosa, meu Deus, que não há nada mais vivo e eficaz nas nossas vidas, e pedimos, Senhor, venha dar crescimento a cada dia nessa semente que está em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, Tchau, gente. gente.